Olá pessoal, me chamo Paulo Albuquerque da página do Diário com Empreendedor. Estou aqui nesse momento em Açailândia do Maranhão com ele, Evangelista Mota do Nascimento. Estamos aqui para batermos um papo e falarmos um pouquinho da sua trajetória de vida profissional. Evangelista Mota, bom dia, campeão. Bom dia, mestre. Evangelista Mota, eu gostaria que você se apresentasse para os nossos internautas do Diário. Tudo bem, eu sou Evangelista Mota Nascimento, tenho duplo. Nasci num lugar chamado Caxixi, município de Tuntum, no centro-oeste do estado do Maranhão, onde fiquei até os 19 anos, sem saber ler e nem escrever. E depois eu fui para a cidade estudar. Hoje eu tenho 3 cursos superiores e estou aqui já chegando aos 73 anos. Ô, Evangelista Mota, eu gostaria que você falasse um pouquinho da sua área. Você, no caso, estudou, qual foi as áreas que você... Eu sou graduado em Filosofia, Pedagogia e Contabilidade, mas eu fiz medicina até o 8º período e fiz odontologia também até o 8º, mas por questões de saúde, eu tive um probleminha de saúde e esses 2 cursos não foram concluídos. Como foi o despertar para essas tantas áreas e como foram os desafios e como superou? Comenta um pouco. Logo que eu cheguei na cidade, eu aprendi a profissão de dentista protético, e que naquela época o protético fazia tudo, até cirurgia bucal, e isso me despertou a estudar, inclusive a própria odontologia, e me despertou também fazer medicina, porque eu trabalhava com farmácia e onde eu trabalhava com farmácia não existia hospital e nem médico, e aí a gente tinha que fazer tudo. Lá chegava acidentado e tudo, e eu aprendi essas técnicas de fazer curativo, fazer sutura, essa coisa eu tinha aprendido já com um parente meu que trabalhava com farmácia, e isso me despertou a estudar. Eu, como disse, não sou formado nem em odontologia e nem em medicina, mas pelo o tempo que eu fui, eu tenho um conhecimento razoável, porque eu sou um estudioso e exerci, vamos dizer, a profissão no decorrer do tempo que eu estudei. Ô, Evangelista Mota, você pertence a alguma entidade social, cultural ou religiosa? Comenta um pouco sobre. Sim, eu sou membro da primeira igreja cristã evangélica de Açailândia, da onde eu moro. Eu sou evangélico, como a minha família também. Sou membro regular da maçonaria. Eu faço parte de 2 lojas maçônicas, uma em Açailândia e outra em Barra do Corda, e fui fundador de 6 lojas maçônicas. E sou membro também da Academia Açailandense de Letras, da qual eu fundei, e também membro da Academia Maçônica Brasileira de Letras e da Academia Tauaense de Letras, que fica lá no sul do estado do Ceará. O Evangelista Mota, conta pra gente, a sua família hoje é de quantos filhos e netos? Comenta um pouco sobre. Eu tenho uma esposa e 3 filhos e 3 netos, vamos dizer, verdadeiros, e tem 2 netos adotivos, porque nós criamos uma moça, uma filha, de 11 anos até quando se casou com 22 anos, e ela tem 2 filhas, e ela nos trata como avô e tal, portanto temos consideração como neto, portanto somando tudo são 5 netos. Evangelista Mota, comenta para... Os filhos são 3, eu esqueci de dizer, os filhos verdadeiros são 3 e uma que foi adotada. Maravilha. Evangelista Mota, comenta para gente como foi o despertar para iniciar na maçonaria e qual ano? Em 1975, eu recebi a visita, precisamente no dia 9 de janeiro de 1975, eu recebi a visita de um parente meu, que eu trabalhava com o pai dele, que já era maçom e ele também era maçom, e ele me fez o convite, eu aceitei, e no dia 19 de abril do mesmo ano, eu fui iniciado, e até hoje estou com 49 anos já de iniciado, cheguei ao grau 33
em 1992 e continuo regular e ativo. Evangelista Mota, comenta pra gente o que é maçonaria. É uma religião? É uma seita? O que é? A maçonaria é uma sociedade filantrópica que foi fundada, começou a sua origem no ano de 1335, na Inglaterra, por um senhor chamado Ernest Gray. Ele era pedreiro e ele tinha uma equipe de pedreiro que trabalhava com ele, que chamava mestre de obra, e eles fizeram um projeto dessa entidade, e certo que em 1717, também inglês, chamado de Anderson, regulamentou a maçonaria, ou seja, desse projeto Ernest Gray, ele fez a regulamentação da maçonaria, ou seja, criou a primeira grande loja maçônica do mundo, que foi criada no dia 24 de junho de 1717, na Inglaterra, na Escócia, que hoje faz parte da Inglaterra. E a partir de então, essa entidade foi crescendo e foi pastando, e hoje faz parte quase 100% do mundo inteiro. Hoje a maçonaria existe em 99, alguma coisa do mundo. Tem parece que 3 ou 4 países que não existe loja maçônica, o resto tudo existe. Portanto, é uma sociedade que tem como objetivo fazer o bem da sociedade, e é uma boa sociedade. Quem não presta são boa parte dos maçons que estão lá, como eu e outros por aí, mas a entidade em si é sem defeito. Então, o compasso e o plumo e o esquadro, ele tem algum significado? Comenta pra gente como é. É porque surgiu dos trabalhadores da construção civil e aí eles colocaram isso como... Comenta um pouco sobre. Sim, como eu falei que o Ernest Gray era mestre de obra, construtor, e ele tinha todas essas ferramentas. E como essa ferramenta, esquadro, plumo, nível, compasso e tudo aquilo, fazia parte da profissão dele, ela foi incluída no estatuto que ele escreveu, e o Anderson também, quando regulamentou, pegou esses mesmos objetos, e eles fazem parte vamos dizer assim, da liturgia maçônica. Inclusive, há muitos livros maçônicos, inclusive eu tenho, já escrevi algum, que eu sou escritor também, tenho 43 livros publicados, e dentro desses 43 eu tenho alguns que são maçônicos, e foi pesquisa também sobre isso. Então, esses instrumentos de trabalho, além de fazer parte do dia a dia de nós todos, eles fazem parte como símbolo da maçonaria. Qualquer pessoa pode iniciar na maçonaria? Comenta um pouco, como é que funciona? Olha, eu não vou dizer qualquer pessoa, porque a maçonaria ela tem regra, ela tem constituição, ela tem regulamento, tem tudo. Então, para fazer parte da maçonaria, tem que ser maior de 18 anos e tem que ser livre de bons costumes. Ou seja, tem muita gente, como eu disse antes, que não presta lá dentro, isso não é verdadeiro, tem sim, mas para entrar na maçonaria, uma pessoa que tem dados vistos aí como, vamos dizer, desonesto, que tem problema, criminoso, essa coisa, não é aceito lá. Agora, às vezes, ele tinha tudo isso e ninguém sabia. Outras vezes, depois que ele iniciou, não é isso que a maçonaria ensina, mas, você sabe, tem família que tem uma quantidade bastante expressiva de filhos, e dentro desse tem uma que chama da ovelha negra, ou seja, aquele que não presta para nada, só dá para trabalho. Lá na maçonaria tem isso também. Agora, não são esse pessoal que são indicados para ser iniciado. A esposa dos maçons e os filhos, como são chamados lá dentro? Comenta um pouco. As esposas são chamadas e tratadas de cunhada, e os filhos de sobrinho e as filhas de sobrinho. E há um respeito muito grande, até onde se sabe, nunca houve um deslize, vamos dizer, apesar de ter muito maçom que, vamos dizer assim, não presta, mas nesse ponto a família maçônica é preservada. As reuniões, como é que elas acontecem? É semanal, mensal? Como é que é ou é diário? Isso varia. A potência que administra isso reúne uma vez por mês, outras vezes uma vez por ano. Agora, as lojas em si, que são, vamos dizer,
que dá sustentação à Grande Loja e o Grande Oriente, eles se reúnem semanalmente. Só que tem loja que reúne 15 dias e tem outros que reúnem uma vez por mês. Mas o normal das reuniões são à noite e 2 horas de reunião e uma vez por semana. Ô Evangelista Mota, como é que é chamado os líderes? Os líderes, no caso de uma loja, aí tem o que é o líder local, tem um líder regional ou de estado, o líder nacional. Como é que é chamado? Comenta um pouco. Na Grande Loja, cada estado tem a Grande Loja tem um chamado grão-mestre, que é o chefe de todas elas. E nas lojas de cada cidade, inclusive nas capitais que tem várias lojas, são chamados de venerável mestre. Esses veneráveis mestres têm uma diretoria que é formada por um primeiro vigilante, segundo vigilante, que são os substitutos legais dele. Aí vem orador, secretário, aquela diretoria que administra qualquer outra entidade, tesoureiro e etc, etc. Evangelista Mota, eu estou sabendo que você também é escritor. Como foi que se despertou para essa área? Eu, desde a época que eu fui alfabetizado, a partir dos 19 anos de idade, eu já comecei a ler livro. Gostei de ler e olhar livro. Antes eu só olhava as figuras, mas já comecei a gostar disso. E tive alguns professores que eram escritores e começamos a discutir, e aí eu já tinha uma certa tendência para criar frases, assim, vamos dizer, do nada eu criava uma frase bem interessante, e aí começamos a fazer isso. O meu primeiro livro foi lançado no dia 5 de dezembro de 1972. Antes eu já tinha escrito muitas coisas, mas não tinha publicado. E de lá para cá, hoje eu já estou com 43 livros publicados e tem uns 8 livros que está, como diz assim, está na forma, está só faltando a data de ser publicado. Portanto, quando eles forem publicados, eu vou passar de 500 de livros publicados. E continuo escrevendo e lendo. Como nasce assim, como sai tanta inspiração para escrever tantos livros? Como é que funciona? Olha, eu não sei te explicar isso, mas vezes num olhar, vezes numa frase, vezes num gesto que a gente vê por aí, dá para se fazer um livro. Ô Evangelista Mota, qual é o teu sentimento hoje de tu olhar lá de onde tu veio, aonde tu tá e aonde tu pode chegar? Qual é o teu sentimento hoje? Comenta um pouco sobre. Olha, eu fui um cara, como eu disse, vivi 19 anos num lugar muito distante de tudo. Lá a gente chama de légua, 18 léguas do povoado da cidade, e os povoados mais próximos ficavam a 5 léguas de distância, e eram só 3 casas que tinha lá. Ou seja, a gente passava de cidade, eu passei fome, e infelizmente é uma verdade isso, num país tão rico como o nosso que chove tanto, terras boas, mas eu passei fome e foi uma vida difícil. Eu ainda me lembro que algumas vezes eu fiquei escondido no mato enquanto a minha mãe lavava a única roupa que eu tinha. E eu andava descalço, essa coisa toda. Mas quando eu comecei a estudar, que comecei a ver a coisa de outra forma, comecei a trabalhar, e hoje deu certo. Hoje eu tenho como almoçar e jantar, tomar café e até oferecer um cafezinho para você. Olha aí. Evangelista Mota do Nascimento, toda a equipe do Diário com o Empreendedor só tem que dizer para você gratidão, gratidão, gratidão pela essa oportunidade da gente bater esse papo e levar informação aos nossos internautas do Diário com o Empreendedor. E a você, internauta? E como a gente usa na maçonaria, um tríplice fraternal abraço do coração de todos vocês. Já você, internauta, gratidão por permitir a gente entrar no teu celular, na tua casa, na tua rede social, no teu coração, na tua vida. Sucesso para nós. Valeu!